um prazer, queridos irmãos, queridas irmãs, estar mais uma vez aqui com vocês. Grupo Espírita Paulo de Tarso, Rio de Janeiro. Hoje, sou Paulo, e hoje estamos recebendo aqui, para fazer o nosso estudo de sábado, o nosso irmão Carmélio Oliveira, que vai nos falar sobre matérias, conhecimentos da obra de André Luiz. E agora com vocês, nosso irmão querido, Carmélio de Oliveira Santos. Seja bem-vindo, Carmélio. O que você traz para a gente hoje? Amigo Paulo, agradeço aí pelo convite e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo dos temas dos livros de André Luiz. Nós estamos na parte 11, já iniciamos esse estudo de André Luiz ano passado e já estamos na parte 11ª, em que nós apresentamos alguns temas, assuntos de alguns capítulos dos livros de André Luiz, de forma aleatória. Eu apresento, às vezes, um capítulo, exemplo de hoje, do livro No Mundo Maior, como também Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e tantos outros livros, com os capítulos diferentes, apresentando temas que são ditos, analisados, estudados por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E vamos acompanhar, primeiramente, esse retângulo, livro Missionários da Luz, capítulo 2, de título A Epífise. E à direita, seguindo a seta, Glândula da Vida Mental. Carmélio, Pois não? posso te fazer uma pergunta, meu? À vontade. Para você pensar, se não... Você falou que escolheu assuntos de forma aleatória, né? Certo. Mas, olhando com carinho, você vê alguma ligação dessa forma aleatória de juntar? Eu estou vendo aqui 2 capítulos com a Epífise, Poder Divino, Lugar no Vazio. Você depois, com calma, você vai pensando aí, vai refletindo se não há uma inspiração aí nessa ordem aleatória. Boa provocação, Paulo. Pô, boa provocação. É isso aí. Paulo sempre com esse inusitado, agradável, com essa parte poética da vida. Tanto é que você é escritor, né, Paulo? Tem livros. Então, você percebe algo que, às vezes, nós não conseguimos perceber. Isso é muito legal. Aleatório, entre aspas, né? Porque existe a onipresença de Deus com seus mensageiros, protetores espirituais, que se apresentam em toda a parte do universo e, às vezes, eles intuem cada um de nós no sentido de a gente apresentar o sagrado segundo a programação divina. E, de qualquer forma, nada por acaso tem um objetivo nesses assuntos, né? Mas o importante é o seguinte, amigos internautas do YouTube, amigos que se encontram em tempo real aqui na nossa sala virtual, e a todos, no sentido de que este conhecimento da epífise, primeiramente, existe uma indagação, o porquê que eu deveria aprender sobre esta glândula, este órgão, esta faculdade que se encontra no perispírito. Qual é a razão, qual a utilidade da minha vida carnal de entender a função da epífise, que é uma glândula da vida mental, segundo o mentor Alexandre. Lembrando sempre que os livros de André Luiz sempre existe minimamente um mentor espiritual que orienta André Luiz. No livro Missionários da Luz, que nós estamos iniciando no primeiro retângulo, parte 11 dos temas dos livros de André Luiz, nós estamos analisando esse assunto, glândula da vida mental. Isto é, nós temos uma complexidade no perispírito, lembrando que a nossa natureza não é somente corporal, a nossa natureza é espiritual. Nós somos espíritos imortais, eternos, e temos o espírito que preside os nossos destinos, com as suas escolhas. E o que, segundo Allan Kardec, que vai intermediar entre o espírito, que é uma essência, uma partícula divina, que vai intermediar
entre o espírito e o corpo físico, além do duplo etérico, é o perispírito. E o perispírito, ele é a matriz, ele é a origem do nosso corpo físico. E temos a epífise, que, segundo o mentor Alexandre, no livro de André Luiz, ele se encontra num centro espírita, observando uma manifestação mediúnica, e naquele momento, esta glândula, este órgão que se encontra no crânio perispiritual, por sua vez, existe a contraparte, isto é, a expressão do perispírito no nosso corpo físico. Nós temos também um órgão carnal, que é a expressão originária do perispírito, que é a epífise, que é uma glândula, um órgão, um pequeno órgão. Este órgão, segundo o mentor Alexandre, meus amigos, este órgão tem uma importância muito grande em nossa vida, esta faculdade, a epífise, porque ela permite, a partir dos 14 anos de idade, as reencarnações, as paixões, os progressos ou retrocessos de vidas passadas se apresentam na reencarnação a partir dos 14 anos de idade. Por isso que é importante todos nós educarmos os nossos filhos, para que, quando os nossos filhos alcançar a adolescência, naturalmente... Ô, Paulo, a Cristina está falando que não está ouvindo. Uma participante colocou aqui uma mensagem que não está ouvindo. Enfim, então, eu não sei se ela ligou o áudio. De qualquer maneira, vamos continuar. Ela passou uma mensagem aqui para mim. Mas o importante é o seguinte... Ô, Carneiro, oi, pois não? aproveitando aí a interrupção, a epífise seria a mesma coisa que a glândula Pineal. pineal? É a mesma coisa, segundo o mentor Alexandre. Ok. É porque existem muitos doutrinadores respeitados, mas eu estou centralizado, no caso, no capítulo 2, a epífise, em que o mentor Alexandre ele está orientando André Luiz que a epífise e a glândula pineal, que é a mesma coisa, ela se encontra em nosso crânio, que tem uma função de ela, como válvula de escape, ela desabrochar, ela abrir as reencarnações, as vidas passadas contidas em nosso inconsciente. Então, a epífise, ela começa a apresentar, é uma válvula, digamos assim, nesse exemplo simples, ela desabrocha várias informações das nossas vidas passadas. E a epífise é uma das funções, ela também tem uma função no campo da emotividade, ela tem a atividade como uma força, uma energia que atua nas células perispirituais. Mas qual é o valor moral da epífise em nossas vidas? Primeiramente, o seguinte: estas informações, estes conhecimentos de natureza espiritual provocam em todos nós a necessidade de investigar, de analisar coisas, conteúdos invisíveis, espirituais, imateriais, porque a nossa fé é raciocinada. Nós acreditamos que existe um perispírito, corpos espirituais. Esses corpos espirituais, que no conjunto se chama perispírito, é o corpo que vai permitir que venhamos a sobreviver com a morte do corpo físico. E, em função disso, segundo o mentor Alexandre, que se encontra com André Luiz nesse capítulo 2 do livro Missionários da Luz, segundo o mentor Alexandre, esta glândula, ela equilibra a nossa vida mental, mas ela não está pronta. É necessário que possamos apresentar disciplinas espirituais. Quando nós meditamos, nós iluminamos este órgão no perispírito, e este órgão, que é a glândula epífise ou pineal, uma vez iluminada, ela irradia para cada célula do perispírito e, por sua vez, do corpo físico, ela irradia força, é uma espécie de alimento para a alma. E quando nos sentimos alimentados por essa vibração, que ela é nascida, ela é originária pela nossa atitude mental, pela nossa harmonização, ela também é mesclada, misturada
com o fluido universal. Então, resumindo, a epífise ela tem uma função de equilibrar várias informações das nossas vidas passadas. Ela tem uma função também da emotividade, a emoção que atua em nosso dia a dia. Por isso que é importante reeducarmos os nossos espíritos através da reforma íntima. Porque se eu me voltar para o materialismo, acreditar que a minha natureza é somente corporal, se eu me sentir um ser físico, não entendendo que eu também sou alma, sou espírito, eu vou atrofiar, inibir, limitar o desenvolvimento da epífise. Por que algumas pessoas, em plena reencarnação, não é tão comum assim, elas são equilibradas, serenas, porque elas desenvolvem disciplinas espirituais em muitas encarnações. Então, a epífise, ela consegue desabrochar, expandir faculdades espirituais que vão desenvolver em nós o que Jesus falou no seu evangelho. Vós sois deuses. Quando Jesus ele mencionou essa grande verdade, vós sois deuses, é porque Jesus sabia que nós temos um perispírito, uma epífise, uma superconsciência que se encontra nos nossos lóbulos frontais. Então, precisamos ter esta ciência que nós somos espíritos. Mas, quando a codificação de Allan Kardec apresentou uma questão do Livro dos Espíritos, eu vou pedir para o Paulo ler, a questão 132, é uma questão interessante, que se faz uma pergunta, uma indagação. Qual o objetivo da reencarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? E a resposta diz, além da expiação, que é resgate, também a questão da prova, existe também a necessidade de a gente auxiliar o universo, Deus, em sua obra. Mas para que você possa auxiliar, cooperar na obra divina, você tem que estar ciente que você tem um corpo espiritual. Você é um ser imortal, com as suas faculdades que devem ser desenvolvidas. Você pode ler, Paulo, por gentileza, a questão 132 do Livro dos Espíritos, por favor? Pois não. Parte Obrigado. segunda do Livro dos Espíritos, da vida espírita, vida espiritual, capítulo A finalidade da encarnação. Encarnação, tá? Isso. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a gente aqui já vê aqui na pergunta, né, de Kardec já tem ensinamento, né? É isso aí. Perfeito. Todos nós temos um objetivo aqui. Temos uma missão, temos uma tarefa, temos um propósito na vida, né? Uhum. E qual é a finalidade? E aí responde a espiritualidade. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Ô, Carmélio, Pois não. você não acha que ficaria mais interessante se a gente trocasse aqui, ó? Deus a impõe. Deus impõe alguma coisa a alguém? Se a gente pensasse, as leis de Deus. Ficaria melhor. As leis de Deus, entre elas a lei do progresso, a lei de evolução, né? Todas essas leis impõem a encarnação para que a gente evolua, porque sem ela a gente não evolui, não é mesmo? Mas para chegar a essa perfeição, seja perfeito como perfeitos é o Pai, né? Jesus nos falou. Uhum. Eles devem sofrer todas as vicissitudes da experiência corpórea, ou seja, todas as experiências que a vida corpórea pode dar. Isso. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua própria obra, a sua própria parte na obra da criação. Esse aqui a gente ainda está longe, né? Quando a gente vai passar a ser co-criador. Mas certamente, obrigado pela leitura, mas o que é interessante, para que possamos participar com o Pai Celestial em suas obras, expandir a obra divina, precisamos nos sentirmos um pequeno Deus, vós sois deuses, o sal da terra, a luz do mundo.
E quando nós aprendemos que existe uma glândula da vida mental, um órgão da vida mental, é porque nós podemos desenvolver de forma mais consciente que não somos corpos físicos. Nós possuímos um perispírito com alguns órgãos, entre estes, a epífise, que tem a função de expandir a emotividade, de desencadear várias vidas a partir de 14 anos de idade, quando estamos encarnados. Ela é ativada, ela passa a acontecer, emergir a partir de 14 anos de idade. É quando o espírito já começa a sentir suas vidas passadas. Por isso que é importante desenvolvermos disciplinas espirituais, oração, meditação, caridade. A caridade dentro e fora, no sentido do mundo externo. E dando continuidade ao nosso estudo, temos, continuando o livro Missionários da Luz, capítulo 2, a epífise, só que com outro assunto, unidades força. Ainda continuando no capítulo do livro Missionários da Luz. Unidades força é uma expressão colocada pelo mentor Alexandre, lembrando que o André Luiz e o mentor Alexandre, eles se encontram no centro espírita. E naquele ambiente do centro espírita, eles observam um médium. Este médium, que se encontra naquele ambiente, a sua epífise, isto é, esta glândula, esta faculdade, esse órgão se encontra iluminado. E nesta iluminação, segundo o mentor Alexandre, a nossa epífise, ela começa a irradiar vibrações que são originárias do fluido universal e do nosso tônus vital. Isto é, nasce em mim e começa a se mesclar, se misturar com o fluido universal. E estas vibrações, elas envolvem o ambiente, elas configuram essas unidades de forças, que são energias, vibrações, elas fortalecem o nosso halo vital, que é a nossa aura. O que seria a aura, o halo vital? São as emanações que se irradiam do perispírito. Quando eu desenvolvo a minha espiritualidade, quando eu busco a porta estreita do Senhor Jesus, segundo o seu evangelho, quando desenvolvo em mim a evangelização do espírito, estas unidades forças, isto é, estas energias que são emanadas, elas se irradiam da epífise, desse órgão, elas começam a envolver o meu perispírito, o meu halo vital, e com isso eu consigo desenvolver, primeiro, um certo escudo protetor. Eu vou procurar me fortalecer nas minhas próprias vibrações, evitando alguma obsessão, algumas sugestões perigosas de espíritos infelizes, chamados obsessores. Então, o mentor Alexandre, explicando para o André Luiz, ele procura sempre orientar, neste livro Missionários da Luz, a nossa natureza espiritual. Eu vou até pedir para o Paulo ler, eu vou até sair um pouco da questão, Paulo. Agora vem uma questão em mente. A 911 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos aqui, os amigos vão entender que, segundo a questão do Livro dos Espíritos, 911, vai fundamentar esta orientação, comentou Alexandre no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, ele orienta André Luiz que a epífise, que é um órgão, uma glândula da vida mental, ela libera energias que alimentam as nossas células perispirituais, alimentam o nosso ânimo. Eu me sinto alma, espírito, com estas unidades de forças que são energias. Mas para que eu possa entender esses mecanismos espirituais, imateriais, invisíveis aos meus olhos, o Paulo vai ler a questão 911, que fala sobre a natureza espiritual. Porque essa natureza espiritual, ela tem que sobrepor a natureza material corporal que sou. Eu me sinto o corpo, então eu teria dificuldade de entender o que é epífise, eu teria dificuldade de entender superconsciência, unidades, força. Agora, quando eu entendo que eu sou alma, é possível pensar que esta complexidade ela é originária da minha alma. Tu pode ler, Paulo, a questão 911, por favor? Está na agulha. Obrigado. Parte terceira, Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral, paixões.
911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis. Essa palavra aqui é perigosa, né, Carmen? Muito. Que a vontade seja impotente para as superar? Resposta. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é o que o seu espírito nelas se compraz, por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual, vencê-las, e para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Perfeito, Paulo, perfeito. Olha que interessante, meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando o nosso estudo. Lembrando que nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 11. Nós estamos no segundo retângulo, livro Missionários da Luz, capítulo 2, a Epífise. E o assunto, seguindo a seta, unidades, força. André Luiz se encontra no centro espírita com o mentor Alexandre. Ele observa a nossa dimensão física. E há um médium que está recebendo o comunicante, chamado Calixto. Calixto é o espírito desencarnado que está se manifestando de perispírito a perispírito. Perispírito do desencarnado, perispírito do encarnado. Essa é a chamada mediunidade de psicografia. E, naquele momento, esta glândula da vida mental, que é a epífise ou pineal, que é um órgão, ela se ilumina. E o mentor Alexandre diz que ela expande unidades de força, que são energias originárias do nosso tônus vital, mescladas, misturadas com o fluido universal. Mas qual é a função de eu saber unidade de força no meu dia a dia? É importante, porque quando você ora, a tua epífise está se iluminando, ganhando vida, se expandindo. E quando você medita, você controla, e a epífise ela vai desenvolvendo uma estética divina na sua aura, no seu halo vital, no seu perispírito. E se você desenvolver nesta encarnação e dando continuidade em outras, você vai alcançar o espírito redimido. Isto é, você não vai necessitar mais de reencarnar. Você pode vir como missionário. E a 911 do Livro dos Espíritos, desenvolvendo um estudo comparativo, a 911 vai fundamentar que unidade de força ela é uma natureza espiritual em mim. Ela é originária, essas energias, no meu espírito. E é interessante, vocês perceberam que a parte final da questão 911 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: é a vitória do espírito sobre a matéria. Então, segundo a resposta 911, há um conteúdo inteligente que está nos orientando. Nós estamos num embate íntimo do espírito, tentando controlar, suplantar a matéria com as suas paixões. A matéria tem uma função educativa, como diz a questão 22, item A do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: o que é matéria? O que seria matéria? Está lá, é o laço que prende o espírito. Então, meus amigos, precisamos entender que a nossa natureza é espiritual. E seguindo, naturalmente, seguindo aqui os nossos estudos, vamos para o terceiro retângulo, livro Obreiros da Vida Eterna. O Paulo, amigo Paulo, levantou a mão, fica à vontade. Oi, Carmen. Oi. Só um complemento aqui, né? À vontade. É um triunfo do espírito sobre a matéria e sobre ele mesmo, né? Isso aí. É a vitória dele sobre ele mesmo, né? Sobre os... Isso, amigo Paulo. É isso aí. É a grande reforma que a gente precisa fazer, né? Porque, assim, para que você possa sobrepor o seu espírito, que é você mesmo, diante da matéria, da sua natureza corporal, que traz paixões, arrastamentos, você tem que tornar esse processo mais consciente. Vocês têm que todos nós devemos nos tornar cientes que nós somos espíritos. Mas, para isso, não basta o emocional.
é necessário o conhecimento. O conhecimento da epífise, que é um órgão, uma faculdade espiritual que se encontra no nosso perispírito, desenvolvendo, liberando essa unidade de forças, para que possamos alcançar essa natureza espiritual, devemos estudar, tornar isso ciente, para que a nossa racionalidade possa acompanhar tudo aquilo que nós aprendemos. Vamos agora para o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17, seguindo o slide, meus amigos, este módulo, é o terceiro retângulo. Livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17, Rogativa Singular. Todos estes livros foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo mentor André Luiz. E o assunto, seguindo a seta, há um lugar vazio. Na verdade, é uma expressão, é uma citação da Mercedes. Esse capítulo é um capítulo extraordinário. Recomendo que todos possam ler para que possamos entender que é possível, segundo a nossa doutrina, termos contatos com as pessoas que desencarnaram, que antecederam com as suas desencarnações a vida material. E a Mercedes, segundo esse capítulo, ela era casada com o Fábio, naquela oportunidade. É um casal muito avançado. Eles tinham 2 filhos naquela oportunidade, e o Fábio desencarnou. Um grande espírito cristão. E 2 semanas depois, a Mercedes, ela foi até o seu querido. Vocês acreditam nisso? Ela conseguiu, pelo desdobramento, levada por André Luiz e Jerônimo, ela foi até uma colônia espiritual e o Fábio se encontrava ali aguardando a sua esposa querida, desdobrada, que ela dormiu, o corpo físico dorme, mas o espírito continua ativo. E quando ela entra naquele ambiente espiritual, estava lá o seu amado Fábio, aguardando ela. E em volta, vários mentores espirituais. Ela se aproxima, isso depois de 2 semanas do falecimento do marido dela aqui na nossa dimensão física. E ela se desdobra e vê em espírito, já desencarnado. E um dado momento, olha que interessante, alimentador, esse capítulo, que eu recomendo que todos leiam, o capítulo 17. Ela está frente a um amado desdobrada. Ela não consegue falar de emoção, vocês acreditem? Acreditam? Ela não consegue falar de emoção. E ele fala, Mercedes, fala algo, Mercedes. E ela começa a estabelecer algumas palavras. Ela diz o seguinte, Fábio, quando fazemos as nossas refeições, há um lugar vazio. Esse é o tema. Vou repetir. Ela fala para o seu amado. Fábio, quando nós fazemos as nossas refeições, eu e nossos 2 filhos, há um lugar vazio. Mas eu aprendi que mentalmente devo colocar Jesus no seu lugar. O recurso que ela utilizou, a Mercedes, diante da morte do seu amado, que ela está frente ao seu querido na vida espiritual, ela sente saudade. E nas refeições há um lugar vazio, seja na cadeira, perante a mesa, e ela sente esse vazio, que é o seu amado Fábio. Mas ela aprendeu com Jesus que ela mentalmente ela substitui esse vazio, esse grande afeto, por um afeto maior, que é o Mestre Jesus. Então, meus amigos, a Mercedes está dizendo algo para os nossos corações. Toda vez que sentirmos um vazio existencial, toda vez que a inquietude, as tempestades da vida baterem nas portas dos nossos corações, e os nossos corações, nesses momentos, se encontram vazios, que possamos seguir o exemplo da Mercedes, deste capítulo 17 do livro Obreiros da Vida Eterna. Se há um lugar que está vazio em nosso espírito, que possamos preencher
com a presença espiritual do Messias, do Cristo. Porque não é fácil aquelas noites, aquelas madrugadas escuras das nossas vidas. Precisamos ter força em Cristo para que o amanhecer ele vai acontecer. O amanhecer ele vai se fazer presente, mas devemos passar pela noite escura. E nesta noite escura, que representa o simbolismo das provas, das expiações, das provas de fogo que todos nós vivemos, a Mercedes está nos dando uma orientação. Se você sentir algum lugar vazio no seu mundo mental, no seu psiquismo, na sua alma, coloque Jesus neste vazio, porque ele vai preencher. Ele vai preencher porque ele, nos vales da vida, nos desertos que nós estamos trilhando no campo emocional, Jesus há de oferecer a sua água viva. Jesus vai nos dar um toque de um sal da terra, de uma luz do mundo. Então, meus amigos, que possamos alcançar essa beleza envolvente, encantadora, poética da Mercedes. Em pleno desdobramento, ela menciona isso para o seu marido já desencarnado. Ela sente saudade. Ela está com o coração necessitado daquela presença física. E perante o seu amado, depois de 2 semanas que o Fábio desencarnou, ela está frente a frente ao Fábio agora em espírito, desencarnado. E ela, ao dizer para o Fábio que nas refeições há um lugar vazio, nas preces, no dia a dia da Mercedes, ela sente a ausência do seu amado, mas no Evangelho de Jesus ela aprendeu a substituir todos estes desafios com a presença imensurável do Messias, do Mestre Jesus. Então, meus amigos, vamos agora ler uma questão do Livro dos Espíritos para poder fundamentar esse estudo. A questão que o Paulo vai ler, por gentileza, Paulo. A questão 266. Porque esta questão 266, em sua resposta, diz que nós conseguimos pensar de forma mais ampla, com maior abrangência, na vida espiritual. Porque quando estamos aqui encarnados, a nossa percepção ela é muito limitada. Enxergamos mais pelo vale da vida, menos pelo ápice da montanha. Devemos entender o valor do pensamento, do espírito amadurecido. E a 266 do Livro dos Espíritos, que o Paulo vai ler, vai fundamentar um pouco deste capítulo 17 do livro Obreiros da Vida Eterna. Pode ler, Paulo, por favor? Posso, espera que eu estou procurando. Ok. Olha só, o Carmélio. Olha a ligação aqui. Glândula mental, epífise, unidade de força, Mercedes, ela mentalizou, botou Jesus. Olha a ligação. Agora que eu percebi. Tudo falando do mental, olha só. É interessante. Agora que eu percebi. Boa, Paulo. Está gabaritando, hein, Paulo? Mas o interessante, meus amigos e minhas amigas, que esse capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17, Rogativa Singular, é um capítulo encantador. Leiam, porque todos nós perdemos afetos, todos nós vivemos experiências de vazios existenciais. E quando vivermos estas experiências, chamadas desertos da vida humana, precisamos seguir o exemplo da Mercedes, preencher esse vazio com a presença mental do Mestre Jesus. Vamos lá? Pode ir. Parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, né? Os espíritos dizendo, para vós que estáis encarnados, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar
é diferente. Muito agradecido, Paulo, muito agradecido. Vocês percebem que a realidade da vida espiritual é outra. Cessa a ilusão. Nós iremos entender com facilidade a epífise, nós iremos entender que existe a superconsciência, esse pensamento profundo da Mercedes, que devemos preencher o nosso vazio existencial com a presença do Messias, entender que temos unidade de força, isto é, energia que emana do nosso perispírito, que pode nos curar, nos acalmar e nos tornar espíritos evangelizados. Agora vamos para o último retângulo, o último capítulo, o livro que nós vamos estudar nesse módulo hoje, né, nesse slide, livro No Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor. Existe uma personagem envolvente chamada a mentora Cipriana. Cipriana, meus amigos, minhas amigas, ela se apresenta perante André Luiz e Calderaro de forma iluminada. Ela já tem a epífise, que é essa glândula já bem avançada, com uma faculdade que já gera luz. Ela já tem unidades de força, porque ela tem um magnetismo envolvente, e ela já entendeu que se existe um vazio em mim, eu devo preencher esse vazio com a presença espiritual do Mestre Jesus. Então, o nome do assunto, o assunto que nós iremos estudar, existem vários assuntos nesse capítulo 5 do livro No Mundo Maior, que é o poder divino, né? Esse é o assunto. E é interessante que a Cipriana, nesse capítulo, André Luiz procura esclarecer, e no capítulo que antecede, Calderaro e André Luiz não conseguem... Olha, Calderaro é um espírito avançadíssimo. André Luiz é um mentor espiritual. Eles não conseguem convencer um obsessor e um obsidiado. O obsidiado está desdobrado. Era o filho adotivo que matou o pai. O pai foi morto pelo filho adotivo. Tudo nesses capítulos, né? O que antecede esse capítulo, O Poder do Amor, do livro No Mundo Maior. E o pai faleceu nas mãos do filho, o filho é homicida, e o pai não perdoa, tornou-se um obsessor. O filho, quando dorme, ele se desdobra, sabemos todos nós, e magneticamente ele está imantado com a sua vítima, que é o próprio pai que ele matou. E no mundo astral daquele ambiente da casa do obsidiado, o pai está ali num litígio que não perdoa e quer tirar satisfação numa situação difícil. Calderaro e André Luiz tentam convencer os dois a se conciliar. Não conseguem. Olha, Calderaro é o espírito avançado. Ao Calderaro diz o seguinte: André, vamos aguardar a presença de um grande espírito chamado Cipriana, porque tanto eu como você só sabemos. A Cipriana, ela já aprendeu a amar. E existem causas mais profundas que só o poder do amor pode sanar, resolver, cicatrizar feridas que sangram. Em um dado momento, ela se apresenta à mentora Cipriana. André Luiz começa a descrever. Diz o seguinte: ela se apresenta em perispírito como um espírito muito jovem, ela está envolvida no halo luminoso, a roupa perispiritual dela é toda branca, e ela, quando fica frente ao obsessor e ao obsidiado, um deles pensam que é Santa Maria de Nazaré. Para vocês terem uma ideia, como a aventura Cipriana é avançada. Ele pensa, o obsidiado, que está desdobrado ali, que é a própria Santa Maria de Nazaré. E ela explica: não sou a Santa Maria de Nazaré, sou uma irmã que está ajudando vocês. Detalhes: segundo o André Luiz, quando ela se apresenta naquele ambiente, o André Luiz teve vontade de se ajoelhar diante de uma santidade. E ele, segundo o André Luiz, diz o seguinte: ela tem um poder divino. Eu achei muito interessante esta colocação, tanto é que eu estou destacando hoje aqui em nosso estudo. O poder divino. Nós procuramos na nossa encarnação, talvez em toda a nossa vida, poderes, alguns legítimos e outros nem tanto. Nós procuramos poderes do mundo transitório, nada errado, precisamos do mínimo necessário para poder viver nessa esfera material, mas às vezes fixamos a nossa mente somente no poder do mundo material. Esquecemos
o poder divino em nós, essa beleza de desenvolvermos essa evangelização do nosso espírito. E André Luiz fala que ela apresenta um poder divino. Mas como assim? Ela fica frente ao obsessor e obsidiado. Ambos observam a mentora cipriana, toda ela iluminada, e ela começa a expandir magnetismo, unidade de força, essa energia que nasce da epífise, desse órgão. E esse magnetismo, que é o poder do amor, o poder divino, envolvem tanto o obsessor e o obsidiado. Ambos ficam calmos, serenos, passíveis de aceitar a orientação dessa mentora espiritual. Então, meus amigos, mais um capítulo que devemos visitar. Vocês devem conhecer esta personagem que viveu entre nós, que entendeu valores profundos no campo do amor, da espiritualidade, e ela, na vida espiritual, ela é conhecida como aquela que tem o poder divino, o poder do amor. Como é importante possuirmos, alcançarmos referências. O mundo que vivemos substituiu aqueles grandes mártires, aqueles grandes santos, por personagens que não representam a beleza da vida espiritual. Então, precisamos conhecer tanto a irmã Cipriana, como Mercedes e tantos outros personagens da série André Luiz, para que possamos entender que vale a pena amar. Já dizia uma das cartas de Paulo de Tarso, ele falava o seguinte: dia após dia morro, mas morro para quê? Morro para o meu ego infantilizado, imaturo, morro para esse vazio, para que eu possa alcançar esse poder do amor que a Cipriana exemplificou neste capítulo 5 do livro do Mundo Maior. Calderaro, André Luiz não conseguiram convencer o obsessor e o obsidiado, porque Calderaro e André Luiz, eles têm conhecimento profundo, são avançados em espiritualidade, mas se nós não possuirmos o toque do amor luz, o amor superior, não conseguimos penetrar nas causas profundas dos nossos irmãos e de nós mesmos. Existem ambiências mentais, existem camadas espirituais em nós que só o poder do amor para penetrar, conhecer e dissolver aquele dilema, aquele enigma que ainda aprisiona cada um de nós, a situação de labirinto, de limites, de vidas passadas. O poder do amor, ele possibilita isso, essa autossuperação. Então, meus amigos, minhas irmãs, leiam esse capítulo. Hoje eu estou procurando apresentar um pouco também alguns personagens. Conforme nós estudamos ainda há pouco, no capítulo 17 do livro O Brilho da Vida Eterna, a Mercedes, que deixou uma mensagem para cada um de nós. Se você possui algum vazio existencial, preencha com o Mestre Jesus. Já no livro No Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor, temos outro personagem encantador, que é a mentora Cipriana, iluminada, com magnetismo penetrante, a ponto de desarmar aquela ira do obsessor e do obsidiado. E eles se sentem calmos, tranquilos. Então, diante disso, precisamos estudar estas obras. Amigo Paulo, você pode ler a questão 361 do Livro dos Espíritos, para que possamos fundamentar, desenvolver um estudo comparativo dos livros de André Luiz com o Livro dos Espíritos, porque a 361 diz algo importante em sua resposta, que o valor moral, o bem e o mal que existem em todos nós, essas situações, essas tendências, essas características, elas não existem nos outros. Elas existem no espírito que está encarnado. Em outras palavras, a nossa doutrina é uma doutrina de responsabilidade individual e intransferível. Se a Cipriana é luz, é porque ela desenvolveu a sua individualidade.
ela não culpou terceiros, ela não responsabilizou valores externos. Ela criou um desenvolvimento de autoconhecimento, de autodomínio. Pode ler, Paulo, por gentileza? 361 e 361A? Pode Não, ser? só 361, por favor. Ok. Obrigado. Capítulo 2, não, parte segunda, capítulo 7, item, faculdades morais e intelectuais. 361. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem, ser humano, né, se inclinará ao bem. Muito agradecido, Paulo, muito agradecido. É interessante que o poder divino, segundo as palavras de André Luiz, que esse poder divino, neste capítulo, representa a mentora Cipriana, ele lembrou também uma questão do Livro dos Espíritos para que possamos fundamentar o que significa o poder divino. Então, vamos dar um atributo, vamos exemplificar através de uma questão 112 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec diz o que é um espírito puro. Segundo a resposta, uma parte dela diz o seguinte: nenhuma influência da matéria. Isto é, o poder divino, o poder do amor, que são características do puro, do espírito puro, ele, ao alcançar essas belezas, essas potencialidades divinas, angelicais, ele também, segundo a questão 112 do Livro dos Espíritos, está lá uma parte dela, uma resposta importante. O espírito puro não tem nenhuma influência da matéria, isto é, ele é a essência de luz. Pode ler, Paulo, por gentileza? Vamos lá. Capítulo 1, parte segunda, é a parte que fala da escala espírita, progressão dos espíritos. Perfeito. Questão 112. Primeira ordem, espíritos puros, características gerais. 112, a questão. A influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Perfeito. É isso aí. Ô, Carmélio, Pois não? uma questão aqui que está mais próxima da gente, a gente pode ler a questão 111? Claro, meu amigo. Fica à vontade, claro, claro. Lá, segunda classe. Segunda classe são os espíritos bons. Então, dentro dessa classe, tem os espíritos benevolentes, os espíritos sábios e os espíritos superiores. É um degrau para chegar a espírito puro. Perfeito. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Em sua linguagem, transparece apenas a benevolência. E, geralmente, digna, elevada, frequentemente sublime, sua superioridade os torna, mais que outros, aptos a nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que de boa fé procuram a verdade e cuja alma está suficientemente desprendida dos laços terrestres para compreendê-la, mas se afastam daqueles que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, nos desviam da prática do bem. Aqui que é interessante, ó. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferecem, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar no mundo. Que está lá na questão 625, Jesus, né? É isso aí, é muito bom, Paulo. E então, meus amigos, com estes conteúdos do Livro dos Espíritos, com estes capítulos, com os assuntos variados, nós estamos já finalizando o nosso estudo, procurando provocar em cada um de nós, os nossos estudos, a nossa natureza espiritual.
nós não podemos deixar esta encarnação, sem visitar a Mercedes, no capítulo 17 do livro Obreiros da Vida Eterna, conhecer esse ser pela psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Nós não podemos deixar o mundo material sem entender o que significa a mentora Cipriana, iluminada, cuidando de dois espíritos infelizes que se encontram, estes conteúdos encantadores, no livro No Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor. E, para finalizar, para que possamos entender que a vida faz um grande sentido, recomendo a todos que leiam no Evangelho do Senhor Jesus, João, Evangelho de João, o capítulo 15, todo ele, que fala a respeito do cego de nascença. O fato ocorreu, além dos fatos, ocorreram também símbolos profundos. Jesus passava por um ambiente na antiga Palestina e viu um cego. E ele pegou a lama, os seus dedos, e colocou nos olhos do cego, cego de nascença, e pediu que ele pudesse lavar os seus olhos no tanque. O cego passou a enxergar. Primeira mensagem: o cego está no planeta Terra. Jesus utilizou um elemento da Terra, a lama. Precisamos da reencarnação para nos curar. Precisamos nos tornar aptos, passíveis, em sintonias com as mãos luminosas do Mestre Jesus, que vai curar da nossa cegueira emocional, da nossa cegueira ainda espiritual. E avançando nesse capítulo, o cego queria conhecer quem curou ele. E foi levado até a sinagoga, por frente às autoridades da época, os fariseus. Os fariseus não acreditaram. Ele foi curado, que ele era cego de nascença. Os fariseus pediram para chamar os pais aquele que foi curado. E os pais se apresentaram ali. E ao se apresentarem, os pais falaram que realmente o meu filho, ele era cego de nascença. E os fariseus, mesmo assim, não acreditaram. Mas existiu uma coisa profunda a respeito desse capítulo 15 do Evangelho de João, do Mestre Jesus. Ocorre o seguinte: os fariseus expulsaram esse irmão que foi curado por Jesus. Mas quando eles expulsaram esse irmão, Jesus estava na porta da sinagoga esperando este irmão. E segundo as Escrituras, Jesus ouviu os fariseus expulsando o cego de nascença. O que significa isso? Jesus está ciente das nossas dores. Jesus está ciente quando a vida nega algo para cada um de nós. Jesus está ciente que nós seremos expulsos dos corações que nós amamos, dos afetos que negam os nossos vínculos com eles, porque as expulsões elas existem e elas acontecem de natureza emocional. Você quer amar um filho, não consegue, porque o filho nega a tua presença, ele está expulsando você daquela presença. E Jesus, ao receber o irmão que agora enxerga, está curado, Jesus está frente a ele. E ele, o irmão que está curado, o cego de nascença, diz que um homem curou ele. E Jesus fala: este homem que lhe curou está falando com você. E o irmão passou a enxergar, seguiu as pegadas do mestre. Então, meus amigos, este capítulo 15 do Evangelho de João diz o seguinte: se você for expulso, simbolicamente dizendo, dos corações que você tenta amar, filho, companheiro, pessoas que nós temos afetos e elas negam cada um de nós, não se preocupem com tais situações, porque Jesus está lhe aguardando. E Jesus, às vezes, nos aguarda justamente quando estamos saturados desse vazio existencial, dessas negações, dessas rejeições. A exemplo do cego de nascença, Jesus estava aguardando ele quando ele foi expulso da sinagoga. Então, no cristianismo é assim, no Evangelho do Senhor Jesus. Você ganha quando imagina que você está perdendo. Você se alimenta quando a escassez do pão
se materializa na sua casa. Você sorri quando todos lhe provocam lágrimas. É isso, Paulo. Fica à vontade. Carmélio, irmão, muito obrigado por estar aqui com a gente, dividir teus conhecimentos. E eu tenho mais uma tarefa para você. Pois não, Paulo? Finalizar esse nosso estudo com uma prece. Vamos sim. Vamos orar. Vamos finalizar os nossos estudos, primeiramente agradecendo pelo Paulo Itamar a direção desses trabalhos espirituais, importantíssimos em nossas vidas. Agradecemos por tudo, Senhor Jesus, e que possamos nos dedicar a essa espiritualidade, a nossa elevação, para que possamos entender as mensagens contidas no Teu Evangelho. Que possamos sair da condição de cegos de nascença e enxergarmos o Espírito que sou. Que possamos viver com a certeza que nas madrugadas escuras da minha vida, eu terei a estrela guia que o Senhor representa para cuidar de mim e me conduzir ao amanhecer, que com certeza a claridade dos raios solares despertarão em mim a necessidade de ter fé, coragem e heroísmo. Fique sempre conosco, mestre. Graças a Deus.